muito bem-vindos a mais um episódio do Transformar-vos Podcast. O podcast feito para aqueles que entendem que precisam viver uma jornada de transformação na sua vida. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre identidade, propósito e imagem. E eu estou aqui com uma convidada mais que especial e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela que é estrategista de imagem e estilo, profissional da área de gestão de pessoas e produtos, design de produto, gestão de marca e analista de temperamentos. Eu estou falando dela, a belíssima Alessandra Sunão. Seja bem-vinda ao podcast Transformar-vos. Obrigada, Van. É um privilégio, uma honra estar aqui com você, viu? Obrigada. Eu quero honrar a sua vida, te agradecer por ter aceito o nosso convite de estar aqui para falar um pouquinho sobre você, aquilo que você pode transbordar na vida de pessoas, através do seu trabalho. Quero honrar e agradecer de verdade a sua presença aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Que você possa cada dia mais transbordar dessa simplicidade, dessa alegria, dessa entrega. E Ali, a primeira vez que eu te vi foi num treinamento, né? Que Verdade. você estava ministrando ali na Febracis. E era um treinamento que falava um pouquinho sobre identidade, imagem e estilo. Exatamente. E eu, sinceramente, eu achava que era uma coisa mais voltada à moda. Sim. Eu até pensei, falei, ué, mas por quê, né? Vai falar Por que sobre eles colocaram moda. isso, né? E fiquei, mas quando você começou aquela palestra ali, a entrega que você dá ali é algo assim surreal. Ai, que bom. Assim, você Fico feliz. sente a presença de Deus, assim. Aquela entrega, assim, é algo transformador. Ai, que E ótimo. ali eu já senti aquela conexão, eu falei, vou fazer o convite. Ah, que ótimo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo da vida, né? E eu fico muito feliz, muito obrigada mesmo. Gratidão pela sua vida. E eu já quero começar a abertura desse podcast perguntando quem é a Alessandra? Meu Deus, é assim que eu começo a palestra, né? Na verdade, quem é a Alessandra? A Alessandra, ela é a filha do Deus vivo, acima de todas as coisas, né? Ela é uma filha amada, escolhida. Ela é uma mulher que foi chamada para realmente levar o amor de Deus à vida de muitas e muitas mulheres, né? Que através das experiências vividas, que ela também consiga alcançar corações a serem transformados também. Poxa, que bacana. E Ale, como que você se tornou essa estrategista de imagem e estilo? É uma longa história, viu, Van? Bom, eu comecei a trabalhar com moda aos 21 anos, né? Eu tive uma confecção de roupas. E aí, logo, eu fui para a praia estudar. Meu pai queria que eu fosse engenheira. E aí, acabei indo fazer engenharia na praia, mas não teve jeito. Eu me encantei logo de cara, assim, para começar a fazer roupas mesmo de praia. Sim. E saía vendendo, sabe, nos finais de semana, de loja em loja, enfim. E aí meu pai viu que realmente não daria para ser uma engenheira civil. Seu chamado era outro. Era outro. E aí ele falou, tudo bem, eu vou te ajudar então, né? Mas volta para São Paulo, porque as coisas são mais fáceis, porque eu ficava subindo e descendo. Enfim, eu fiquei 14 anos com essa confecção, licenciei a minha marca e quase perdi, porque eu licenciei para um pessoal do Sul e eu fiquei 2 anos sem receber R$1. Então ali começaram alguns desafios, sabe? E logo depois, o que aconteceu? Eu fui para dentro de uma empresa, essa que eu trabalhei os meus últimos 16 anos, né? Como gestora de pessoas, como gestora de marcas. Eles tinham várias marcas dentro, né? E como estilista também. Que bacana. Então, e treinava pessoas, porque tinha que dar treinamento para os vendedores e para os gerentes. Então, a gente viajava, procurava tendência e trazia para eles. Mas não era só sobre moda, era sobre comportamento também. Porque o grande diferencial da moda é você olhar, observar o comportamento das pessoas em determinadas temporadas. Porque elas vão se moldando, né? A geração vai mudando, a tecnologia vai avançando e tudo vai mudando muito rapidamente, né? Então, logo depois eu fui para lá, eles compraram a minha marca. E aí essa empresa, após a pandemia, ela, na verdade, teve vários problemas, assim como diversas, né? E o ano passado eles resolveram vender a empresa. Então, após 16 anos que eu fiquei lá dentro, e eu já dava treinamento, eu comecei a fazer algumas especializações. Eu falei, já que eu trabalho nessa área, vou me especializar para transbordar tudo que eu, né,
vivi de Sim. experiência, treinando pessoas, incentivando pessoas. E aí eu fui fazer a consultoria de imagem e estilo. Foi aí que eu comecei como Se estrategista. apaixonou. E aí faz 1 ano e meio praticamente que eu estou nesse segmento. Que legal. E como que foi, assim, para você identificar essa conexão com essa área, assim? Ah, como que você descobriu que a sua identidade era para É, trabalhar com isso? pois é. Ao longo desses 16 anos que eu fiquei dentro dessa empresa, eu fiquei grávida, né, em um determinado momento. Meu filho hoje tem 12 anos. E o que aconteceu? Eu engordei demais, né? Eu engordei demais e não consegui emagrecer. Aham. E aí eu comecei a passar por uma dor muito grande. Imagina você, criar roupa, desenhar roupa e não poder usar. E tudo isso eu dava Nossa. treinamento para as pessoas, para gerentes e para vendedores. Uhum. E aí eu não podia usar as roupas que eu fazia. E aquilo me doía. E eu Sim. eu visitava a loja, rodava a loja para dar treinamento: "Olha, expõe assim, faz assim na Aham. vitrine". E isso me doía, até que um dia um gerente falou assim: "Nossa, né, você não usa as roupas, né, por que que você não vai se cuidar?". Um dos gerentes. Te gerou um impacto E me gerou um emocional ali, impacto. né? Nisso, né, nessas temporadas, o meu pai acabou ficando muito doente, ele teve leucemia, né, em 2017, nós Aham. descobrimos. E aí, o que aconteceu? Eu falei: "Não, eu preciso virar minha chave, porque eu preciso também auxiliar meu pai, a minha Sim. família, Uhum. preciso ter saúde", né. E nessa batalha com meu pai, e eu lá me dedicando também, logo veio a pandemia, Aham. então eu realmente, assim, falei: "Não, não quero mais isso para mim", né, independente do Sim. que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar com roupa ou não, mas não é mais sobre é sobre a minha família. Sim. Não tô só pensando em mim, eu tô Uhum. pensando em dar um futuro e curtir o meu filho, poder correr com ele, poder ir à praia sem vergonha, né, Aham. porque eu queria me esconder. Então eu comprava tecidos e mandava fazer as roupas cada vez mais largas. Eu não tinha coragem de comprar roupa na loja. Por quê? Primeiro porque eu gostava de uns modelos diferenciados e nunca achava. Aham. E segundo porque realmente eu tinha vergonha de falar: "Olha, não serviu". Então eu comprava tecidos e mandava fazer, e cada vez maior, sabe. Aham. Eu cheguei a usar tamanho 52. E aí cada vez Nossa. maior, 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 e foi isso. E aí num determinado dia passei muito mal chegando no trabalho, Aham. uma amiga me socorreu, sabe, tive um mal súbito, assim, dirigindo, quase bati o carro. Ela me levou no hospital e aí um médico falou: "Olha, eu vou te dar um check-up". E Certo. fui fazer um exame de esteira, né. E nesse dia, um médico, que com certeza nada é Aham. por acaso, né, Deus sabe de Sim, todas as coisas, com e ele certeza. envia os seus anjos, né. Envia. E aí Ah. o que aconteceu? Eu fazendo aquela esteira, ele chegou pra mim e falou assim: "Moça, quantos anos você tem?". Aí eu não Hum. lembro, 40 e poucos. Ele falou assim: "Você tem filhos?". Eu falei: "Tenho um filho". Ele falou assim: "Poxa, que pena, você não ama seu filho, né?". Olhei pra Nossa. ele, eu falei: "Como não amo meu filho? Claro que eu amo, né". Sim. Aliás, é uma das coisas mais importantes, porque eu nem podia ter filho, e aí fui até uma mãe mais, com uma idade avançada, tive meu filho Aham. com 40 anos, né. Nossa. E aí tive que fazer tratamento, enfim. Mas ele falou assim: "Não, se você amasse de verdade, você cuidaria da sua saúde". Gente, e eu fazendo aquela Nossa. esteira, e cansada, e já não estava mais aguentando, mas com uma raiva, e eu falando: "Nossa, mas ele nem me conhece, quem é ele para Aham. falar comigo?". E aí depois que eu saí daquela esteira, eu falei assim: "Meu Deus, Deus usou a boca daquele médico para poder falar comigo e me chacoalhar". Eu tive Sim. realmente ali um chacoalhão. Meu Deus, uma pessoa que nunca me viu na vida, para falar que eu não amo meu filho. E aí eu parei para pensar, e é verdade. Aham. Primeiro eu não estava me amando, né, Sim. porque a palavra de Deus diz, né, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo qual é? Amar Ao o próximo próximo. como a ti É. mesmo. Então, cadê o meu amor por mim também, né? Muitas vezes frustradas, sentava nas poltronas e Uhum. ficava entalada. Fiquei constrangida por algumas vezes. E em eventos de moda, as pessoas falavam: "Ah, você quer ser modelo de plus size?", né. Aham. Legal, mas Sim. aquilo me machucava, sabe, Aham. por eu trabalhar com isso. Nada contra, né, o sobrepeso, mas para mim já era saúde, Aham. né. Então a partir do momento que começa a afetar a saúde, então isso ele desencadeia uma série de coisas, É. né, e aquilo estava me machucando. Então foi dessa maneira que eu realmente falei: "Não, então agora eu vou me dedicar", e aí eu comecei a cuidar do corpo, da alma e do espírito. Aquele alinhamento, né, Aquele que a palavra alinhamento nos de ensina, né. alimentação sem remédio algum,
Que Foi tudo bacana. natural, com reeducação alimentar mesmo, exercício físico 7 dias da semana, de Aham. segunda a segunda, e o Uau. emocional, porque Sim, não adianta nada você cuidar, né, do sim, espírito e não cuidar da alma, é verdade. porque, nós sabemos, né, que as nossas palavras têm poder, os Tem, nossos pensamentos eles nos dominam, se a gente realmente não está embasada, né, e é firmada verdade. em Jesus, porque mesmo que conhecendo a palavra, sendo fiel ao Senhor, sabe quando não virava aquela chave e eu estava numa zona de conforto e eu Sim, precisei de um chacoalhão para poder dar o primeiro passo. A doença do meu pai foi o primeiro impulso, sim. a segunda foi quase um acidente, né, Aham. que eu falei: "Uau, imagina se eu morresse agora, ia deixar um filho novinho, né, o meu marido, a minha família praticamente sozinha". Sozinha. É, e aí eu falei: "Não, agora a partir de hoje eu vou me cuidar". Aí você puxou a autorresponsabilidade pra Aí foi você, a né? Aí autorresponsabilidade. você falou: "Não, o problema não é as pessoas, o problema sou eu", né. Você sabe Exatamente. que eu também agora, algumas pessoas até vê as minhas publicações, que eu treino às 4 horas da manhã na academia, né. Uau, que demais. Mas por quê? Eu também sofri um impacto, assim, né. Eu estava acima do peso, Tá. assim, né, 9 quilos, eu estava em março desse ano, eu Uhum. estava com 9 quilos a mais do que eu tô hoje. Tá. E aí, na verdade, no trabalho lá, tinha ido o médico do trabalho, ele já tinha falado que: "Olha, você tá acima do peso". Só que eu levava na brincadeira, sabe? Sim, Ah, tirando tá tudo sarro. bem. "Ah, não, a minha coxinha e tal", né. Aham. E aí eu não me importei. Só que aconteceu, eu comecei a ter alguns problemas de saúde, dormência nos braços, nas pernas, e comecei a fazer alguns exames. Eu achava que tinha sido devido a uma fratura que eu tinha sofrido um tempo atrás, Uhum. né, que estava afetando alguma coisa da minha coluna. E aí o médico pediu vários exames. E eu fazia os exames e estavam todos normais. Meu Deus. Aí o médico falava assim: "Não, mas como que pode?" Eu falei: "Doutor, eu não consigo dormir com os meus braços dormentes, minhas Formigando. pernas formigando". E aí ele falou: "Vamos repetir os exames". Aí em uma dessas eu fui fazer aquele eletroneuromiografia, Uhum. e uma médica também, uma senhorinha, ela me confrontou. Ela falou assim: "Quantos anos você tem?" Aí eu falei: "Ah, doutora, eu tô com 30, né, 33 na época, né". Não, 30 foi esse ano, né, foi trinta e Aham. cinco, né, 35. Hã. Aí ela falou assim: "Você é muito nova pra estar sentindo o que você tá sentindo. Você faz exercício?" Não. "Não, doutora, eu não faço". Ela: "Minha filha, eu sei que você deve ter uma vida corrida, deve ser casada, ter filho, trabalha fora, mas tira 1 hora pra cuidar da sua saúde. Isso que Uhum. você tem é falta de exercício". Aí quando ela falou isso me impactou. Eu falei assim: "Nossa, foi um tapa na minha cara, né". E ali naquele dia eu saí do consultório, já peguei o celular e fui procurar a primeira Pra academia, resolver a vinte e história. quatro horas que tivesse, né. E falei pro meu marido, falei: "Ó, vou entrar na academia". Ele: "Mas que hora que você vai fazer? Não tem tempo". Falei: "Não, chega de Vou dar um historinha". jeito. Falei: "Chega de historinha, é autorresponsabilidade, né. É o que eu Exatamente. posso fazer por mim". Sim. E aí eu entrei na academia 4 horas da manhã, o pessoal: "Você é louca? Como que você consegue?". Mas eu puxei essa responsabilidade, né. E com certeza a sua disposição mudou, né? Mudou. E assim, eu comecei a viver a palavra espírito, alma e corpo, Sim. né. Aham. Espírito, alma e corpo. Eu não Exatamente. adianta, como você falou, cuidar só da minha mente ou do meu espiritual e o meu corpo, né. É uma Exatamente. tríade, né. E Exatamente. hoje eu aprendi isso, que nós somos uma tríade e essa tríade ela tem que estar alinhada, senão não Alinhada. tem como, Exatamente. né. E aí eu 9 quilos a menos, as pessoas me veem na rua: "O que você tá fazendo? Que você fez?" Falei: "Não, Tá gente, doente? tá doente?" Falei: "Não, gente, eu só tô me alimentando". "Não, mas você tá fazendo alguma coisa radical". Falei: "Não, troquei alimentação e Sim, exercício, só isso, é isso. nada mais, né". E aí a Exatamente. gente chama essa autorresponsabilidade pra gente, né, é bacana. E Ale, você quando você entendeu que você precisava cuidar de você, você chegou a passar por algum processo de depressão, ficar deprimida? É, na Pela ver questão de você trabalhar com estilo e você falava que não sim. podia usar suas roupas, que você mesmo, né, Aham. projetava. Eu colocava uma capa, sabe? Uma capa de "tá tudo bem"? Aham. E aí quando eu dava treinamento, eu era aquela Alessandra com um sorriso no rosto, eu era aquela Alessandra que estava sempre disponível para tirar dúvida Tinha uma e boa palavra. exatamente, sempre estender a mão, né, e estava daquela maneira, mas eu comigo mesma ali, sabe, quando você tem o seu momento com você mesmo? Não fazia efeito, né. É, e quando você fica sozinha, e aí fazer as minhas orações e parecia que nada estava mudando, sabe, porque o início é difícil. O
início parecia que não ia nada estava mudando, sabe. Aqueles primeiros 6 meses, porque eu estava 42 quilos acima do peso que eu estou hoje. Eu cheguei a Nossa, uau. pesar 109 quilos. Então, isso eu tô falando sem gestação, tá. Sim. Então, eu carregava praticamente hoje, o meu filho de 12 anos, é o peso dele. Né, então você Aham. imagina, tudo era muito cansativo, eu me cansava muito, mas eu nunca neguei trabalho, eu nunca Aham. falei: "Não, não vou fazer por isso", mas era tudo muito doloroso, muito desafiador, muito cansativo, né. Uhum. E as coisas aos poucos foram mudando, mas a virada da chave mesmo foram nos primeiros 6 meses. Eu pensei diversas vezes em parar. Eu chegava na academia de manhã para treinar, né, e eu falava assim: "Não, hoje amanhã eu não vou vir. Hoje eu vim, mas amanhã eu não venho". E você gosta de E fazer eu ia exercício? chorando, sabe. Eu ficava no fundo, porque era uma aula funcional de diversas Aham. pessoas na sala, então eu me escondia. E aí comecei a ir pra frente, sabe. Vou uma filinha pra frente, vou na segunda. E hoje, não que eu queira estar na frente, mas hoje, você olhando para pessoas que se inspiram em você, eu acho que é muito gratificante, Te né. dá Você força, né? realmente fala assim: "Puxa, eu consegui", sabe, trazer algumas pessoas através da minha história. Sim. Então eu acho que isso é a transformação real, né. É. E aí, você acredita que tudo que aconteceu com você teve um propósito de Deus de acontecer? Com certeza, com certeza. O meu marido, ele ama comer, né. E logo quando nós casamos, nós fizemos propósito, nós casamos os 2 magrinhos, lindos. E aí ao longo dos anos: "Ai, vamos pedir comida? Ai, vamos sair para comer?". Então era o nosso passeio era comida, sempre Aham. comida, né. E aí eu sei que eu fui, na verdade, engordando aos pouquinhos, aí tive a gestação e aí nunca mais consegui voltar a Uhum. emagrecer. Então eu acredito sim que teve esse propósito até para eu fui encontrada por esse propósito, sabe, através da Uhum. minha dor. Eu creio que Deus ele tinha mesmo algo para fazer através da minha vida, Aham. né, com relação a isso, porque você falar para pessoas sobre cuidar do corpo, né, e não é um corpo, bonito que a gente está Não falando, é um estamos corpo falando de saudável. aparência, né, mas da Exatamente, saúde, né. exatamente. A alma, a mesma coisa, você equilibrar suas emoções, ressignificar, olhar para aquilo que você errou hoje e amanhã fazer diferente, né. É Sim, um exercício diário, é um sim. desafio diário, Uhum. né. E aí quando você vai para transbordar na sua imagem, que é o que as pessoas olham, mas ninguém viu, né, o que O você sim, precisou fazer o para processo, transbordar né. o que você tem transbordado através do que você está comunicando hoje através da sua imagem, né. É verdade. Existe um preço Aham. para isso. E o que você entende de propósito, assim, na sua visão? Olha, o propósito, eu digo que o propósito, ele é o objetivo final, né. Uhum. Porque o processo, ele te ensina, e eu acredito que você tem que curtir muito o processo, você tem que aproveitar muito a sua jornada, porque realmente para você cumprir o seu propósito, ele é o ponto final. Ele é o Sim. ponto final de tudo, né. É bem aquela história, né, de "combati um bom Bom combate", combate. né. Então, eu creio muito, assim, que a jornada, nós precisamos aproveitar mais a jornada, porque as pessoas elas querem muito chegar no resultado final, falar: "Não, eu estou cumprindo o meu propósito". Eu acredito que o nosso propósito a gente vai cumprir até o último dia da nossa vida, Uhum. né. Então, essa jornada é que nos faz amadurecer, e a cada dia que você tem a nova oportunidade, sabe, de acordar e falar: "Nossa, muito obrigada, porque hoje eu posso fazer diferente do que eu fiz ontem. Eu Uhum. posso corrigir, eu posso consertar a rota". Eu acredito muito nisso, sabe, que é o Aham. processo que te leva para o propósito, é o amadurecimento que vai te chegar à estatura de Cristo, sabe. Você vai sendo Sim. moldado, caráter moldado, Sim. né, e todo dia, né, é a correção no filho, a maneira como eu falo. Às vezes eu dou uma bronca e eu falo: "Mas não precisava ter exagerado assim". E aí Sim. amanhã eu venho e corrijo, sabe. Aham. A maneira hoje como eu me comportei, com as pessoas, nossa, eu podia ter estendido a mão. Por Uhum. que que eu passei, né, e não estendi a mão para isso? Então eu acho que isso é a jornada, é o processo, a gente precisa, estar 100% presente no processo, Uhum. para que a gente cumpra o propósito, né, E final. você acredita que eu costumo dizer que a dor, até a dor, ela tem um propósito de Deus. Exatamente. Você concorda assim também? Sim, na verdade eu acho que Deus ele coloca alguns desafios para determinadas pessoas, cada uma tem o seu. Sim. Mas aonde ela consegue superar a dor,
é onde realmente ela vai ser usada, né, para cumprir o chamado dela, o propósito, para ser uma voz, né, para as pessoas. Eu acredito muito, sabe, aonde você foi curada, você vai curar também, É. né, então E eu creio assim, muito né, nisso. Jesus, eu costumo falar muito assim, Jesus ele veio, ele passou por todo tipo de dor. Uhum. E quando às vezes a gente olha e fala assim: "Ah, mas ninguém me entende, as pessoas não me compreendem", eu costumo Sim, falar assim: "Olha, pode tua mãe, teu pai, teu familiar, todo mundo não te entender, mas mas ele tem um que te entende". E a exatamente. dor que você sente, ele sabe, porque Uhum. existe uma passagem bíblica que fala que Jesus veio como ele era Deus, mas veio como homem Sim, se fez e carne. se fez carne. E ele como homem carnal, ele não queria passar pelo processo da cruz, né. E a Exatamente. Bíblia fala assim, que quando Jesus ele foi orar para o Pai, né, no monte, a agonia dele foi tão grande, antes da crucificação, que ele suou gotas de Uhum. sangue, né. Então assim, a minha dor ninguém pode entender, mas ele entende. Não, imagina o medo, imagina, né, quantos sentimentos ele teve ali naquele momento, É, né. porque ele como um homem ele não queria passar, mas todavia ele Exatamente. ele ora ao Pai e fala: "Senhor, se for possível Pai, né, se for possível passa de mim". Sim, Mas ele declara: "Mas todavia, que seja feita a a tua tua vontade", vontade. né. É. E às vezes na nossa vida é assim, existe um propósito na nossa vida e como você falou, a gente vai passar aquelas etapas difíceis, Sim, mas que é importante passar, né, exatamente, para nos fortalecer também, né. pra fortalecer. E aí a gente tira de nós a melhor versão, né. É Essa é a verdade. verdade, a gente consegue se resgatar. Lê, você tem um trabalho que chama Beleza Real. Sim. O que que é essa beleza real e como que a gente pode descobrir essa beleza? A beleza real, ela nasceu justamente desse propósito, sabe, de você extrair de você a sua essência, a sua beleza, como você foi criada, a imagem e semelhança de um Deus perfeito, né. Então a beleza real é a beleza do Senhor que está em você, né. Então é você resplandecer a face do Senhor a cada dia, é você se reconhecer através da maneira que Ele te fez. Porque tantas pessoas hoje elas querem se modificar. Mudar o cabelo, mudar a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, ela quer mudar a feição do rosto, né, ela quer mudar o corpo. E por que não viver a sua beleza real, a sua beleza de essência, assim como Deus te fez, né, porque Uhum, não existe nenhuma parecida como a Vanessa, como a Alessandra, aham, né, nós somos únicas. E é nessa unicidade que o Senhor, ele se expressa, né, uhum. onde a beleza dele se expressa. E aí quando a gente fala de cores através de um processo de consultoria de imagem e estilo, eu não consigo falar de cores sem falar da beleza de tudo que Deus criou, porque todas as cores foram ele, né, foram Sim, ele, vieram dele. E ele é o maior estilista, ele é o maior designer de todos, né. sim, E aí quando você pensa quem criou a primeira roupa, foi ele. sim. Quando Adão e Eva pecou, que eles ficaram lá escondidos e se esconderam atrás de folhas, o que que o Senhor fez? Ele foi lá, matou um animal, tirou a pele do animal e fez a primeira roupa. É Né. verdade. Então, quando a gente para olhar tudo isso, a beleza, né, e cada detalhe, olha só ele ensinando, né. Então espera aí, vocês erraram, Uhum. mas eu vou cobrir, eu vou cuidar de vocês, né. Então eu vejo muito assim, na beleza, quando eu vejo a beleza do céu, as cores azuis, as nuvens brancas, a transparência, a clareza, porque as cores também comunicam. E aí quando a gente olha para uma planta, né, pra floresta, aqueles tons de verde claros, desde aquele mais escuro, você fala: "Uau!". O que que o verde significa? O verde, ele traz, porque todo mundo fala: "Ah, é verde esperança", realmente, porque a Uhum. planta ela nasce, cresce e morre, né, então ela Sim, sempre está o quê? tem um Sempre se ciclo, né. regenerando. É. Então é realmente, ela expressa esperança, né. O brilho do sol, o dourado, né, a realeza. Então tudo tem um porquê. E aí quando a gente mergulha mais fundo na palavra de Deus, para a gente entender os detalhes, quantas vezes ele fala, né, na Bíblia, para você se revestir, mas revestir só de roupas? Não, de humildade, de mansidão, Sim, né. Então ele vai te que dando são os dons do os Espírito dons, ele vai Santo, te né. dando muitas dicas, Sim. né, para que você realmente a cada dia mais você se pareça mais com ele.
Então, essa beleza real, ela é um todo, né? Exatamente, é onde nós cuidamos do corpo, da alma e do Do espírito. A espírito. alma, quando a gente fala da alma, eu passo pela parte dos temperamentos, né? Porque o temperamento é aquela parte em que você nasce com ele, né? Você Sim. não desenvolve ele, você nasce com ele. Aí você pode aprender a lidar com ele, que é a formação Sensacional. do caráter e da personalidade, né? Sim. Ao longo da vida. E é isso. E aí a imagem é só o transbordo de tudo que você carrega aí dentro. Legal. Aqui tem eu marquei uma passagem aqui, É. em 1 Pedro 3:4, fala: "A beleza de vocês não deve estar nos enfeites Sim. exteriores, como cabelos trançados, joias, ouro, roupas finas. Pelo contrário, que esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo e que é de grande valor para Deus." Exatamente. Então é exatamente essa sua entrega, o seu Exatamente. trabalho. Inclusive essa passagem eu até cito, né, durante a palestra, porque é justamente isso, né, a gente não está falando de uma beleza externa, a gente não está falando de adornos, nós não estamos falando de roupas, nós estamos falando que você só vai resplandecer a face do Senhor, a sua beleza real, se você realmente estiver bem, Que é né, de dentro para que é de fora, dentro né? para fora, sim. Que aí a Bíblia fala que o coração alegre, ele aformoseia o rosto, Exatamente, né? ele que traz o brilho, né? E quantas pessoas, né, seja mulheres ou homens, como você falou, né, você estava ali fazendo palestras, você tinha uma palavra para todo mundo, mas dentro de você essa palavra ela não fazia o efeito, né? Não fazia. E- Parece que eu estava adormecida, sabe. Parece que eu estava realmente na minha zona de conforto, porque para eu sair dali, exigia algo a mais, a mais. precisava de um esforço, né. Então eu estava na zona de conforto, estava tudo bem, eu tinha um emprego bom, eu trabalhava com o que eu gostava, Gostava. né. Uhum. Só que o que estava acontecendo? Eu podia, de repente, estar levando uma palavra e transformando a vida de alguém, mas a minha mesmo não estava sendo transformada. Aí, de novo, né, a gente cai naquela que a gente ouve muito falar, né, viver o que prega, Exatamente. né? E aí eu costumo até falar assim, que quando eu tenho alguma palavra que eu vou meditar, eu falo assim, que Deus ele não quer ele não me dá uma palavra porque eu estou vivendo, mas ele me dá uma palavra porque ele quer que eu viva, Exatamente. né? E a gente vive assim, né? A gente tem palavras de incentivo, de É. esperança e pra gente ela não faz efeito. Ou então quando a gente não conhece o interior do nosso próximo, Uhum. e aí a gente lança uma palavra, fala: "Olha, mas você tem que ser assim." Mas Sim. você não conhece o interior dela. É. E dentro de você essa palavra não faria efeito, Exatamente. né? E aí entra de novo, volta para a história do propósito, né. Porque eu acabei criando a beleza real? Porque eu tinha um porquê muito forte. E qual era o meu porquê forte? Eu acredito nisso, sabe. Se você tem um porquê muito forte, sabe, aquilo algo que te incomoda, Uhum. porque aquilo me incomodava. Então aquele meu incômodo, imagina quantas pessoas não se incomodam, Sim. né, de estarem também da maneira que eu estava. E eu falei: "Não, eu quero ajudar essas pessoas a saírem também dessa zona de conforto, E né". tem muitas pessoas que estão, mas não têm coragem De de sair. de sair e também não tem força pra se posicionar, né? Exatamente, exatamente. É o que eu falo, o primeiro passo ele é o mais difícil, não falo difícil, é o mais desafiador. Desafiador. É, e você estar num ambiente que você tenha pessoas que realmente te inspire, que te impulsione, que incentive, faz muita diferença, Faz. né. O ambiente também que você está inserido, ele faz muita diferença. Você tem que viver numa atmosfera diferente, É. né? Porque é igual eu falo, se você convive com uma pessoa que só resmunga, né? Uma pessoa que só critica, você se torna aquilo, né? Exatamente. Porque não tem como. Não tem como, você convive diariamente, né. Se você chega na sua casa todos os dias e olha para o chocolate, você vai conseguir vencer o chocolate todos os dias? Todos os dias? Tem uma hora que você vai Aí você falar: "Ah, tem, vou pegar um aí pedaço". você tem que fugir da aparência do mal. Igual a Bíblia Exatamente. fala, né? Fugir da aparência Mas do é mal. isso, sabe. Então é melhor evitar não ter É. chocolate, né. Sim. Vamos colocar outras coisas, frutas, um cacau lá 70%, mas a gente precisa evitar. Então a gente também cria o ambiente, Eu né. sou assim, né? Eu, pra me cortar o açúcar, eu comecei a pegar aquelas uva passa, né? Que fala. Uhum, sim, Quando eu queria comer um doce, eu comia aquelas uvas, né? entendi. Você não E, aguentava mais. e assim, hoje, pra mim já tanto Já faz. passou.
Mas no começo era difícil. Sim. É igual, tipo, trocar pão por outra coisa. Igual faz muito tempo que eu não como pão todo Aham. dia. E antes eu comia, tipo, É dois. uma vitória Eu isso. chegava a comer 4 pães Acredito, no café da acredito. manhã, assim, gente! Sim. Eu comia demais! Que Hoje eu, bom que você se livrou hoje eu disso. como uma tapioca, tá tudo certo, Tá tá tudo tudo ótimo. certo. É, Mas é mas um é um processo, é hábito. difícil? É Sim. difícil. Criar Mas um novo hábito demora, é o que eu falo, né? Demora um tempo, mas depois que você quebra esse é. padrão, não volta mais. Então, é o transformar-vos, né? Transformar-vos Transformar-vos pela renovação da sua mente mente diariamente. diariamente. Então, é posição, né? Sim, É sim, sim, não, não. Passou é disso, é isso mesmo. procedência maligna. Então, Exatamente. não tem essa, eu vou fazer a dieta. Não, não é É. eu vou. Tô fazendo já e vou seguir, né? E ali você fala uma coisa muito importante na palestra que para mim é algo assim que foi maravilhoso eu aprender. Eu sou sincera em dizer que É. eu não tinha ouvido falar da maneira que você passou naquela palestra e eu acho É. que vai ser algo muito positivo aqui para nós, que é sobre os temperamentos. Ai, é muito bacana. Como que é? Ainda mais os cristãos, assim, né? Temperamentos. Como que é o temperamento? O que é esse Ai, temperamento? gente, temperamento é aquele tempero mesmo, sabe? Que Deus coloca em cada um aquele primeiro chorinho que você sai da barriga assim, cada um tem um tipo de gritinho e Aham, de chorinho, né? E aí existem 4 temperamentos. E aham, ele nasce com você, né? Ele vem da sua essência mesmo. Então tem o melancólico, tem o fleumático, o sanguíneo e o colérico. São 4. E aí você faz um quadrante, né? E aí tem os quentes e os frios. é. Vamos começar pelos frios, Pelos vai, para frios. depois a gente vai esquentando. Tá bom. Então, o que é bacana descobrir o seu temperamento? Hoje em dia, algumas empresas fazem esse teste de temperamento para contratar. Aham, Né? Além de todos os outros, existem algumas empresas que hoje já fazem. Porque é muito bom quando você conhece um pouco mais quem você está contratando. aham, Porque, de repente, você é uma pessoa colérica que ama liderar e não aceita muita ser liderada, e aí você contrata uma outra colérica para liderar junto com você. Pode ser que aquilo pegue fogo, entendeu? Não dê aham. liga. Então, é muito bacana você descobrir o temperamento para justamente contratar, para equilibrar, né? Sim. E En até a gente se descobrir, né? Quem não, sou é eu? isso, é exatamente. E o que isso tem a ver, né, com a imagem? O que tem a ver? Tem a ver que todos nós temos até 3 estilos que predominam o nosso guarda-roupa, né, de roupa, Aham, de estilo de roupa. E o temperamento ele vem para alinhar isso, porque o seu temperamento tem tudo a ver com a roupa que você veste. aham, Então isso que é legal, né, a comunicação disso. E aí os temperamentos como é que funciona? Aí vai lá, faz o teste de temperamento, descobrir, vamos pelos frios, sou melancólico. aham. Quem é o melancólico? Não é o chorão. Melancólico é o chorão. Ele é o não é vamos falar de chorão, o emocionado, O emotivo. É o emotivo. emotivo que Aham. fica sentido por tudo, sabe, que você fala uma palavra, ele guarda, ele não fala, ele não tem coragem de responder. É aquele Ele cristão, se ele guarda. recebe uma pregação mais forte, ele sai da igreja. Ele fica remoendo aquilo, sabe? Ele fica remoendo muito tempo. "Ai, mas será? Será que aquilo foi pra mim? Nossa, será que aquela palavra que o pastor falou não, aquilo foi pra mim". Sabe, a Aham. pessoa Tá ela falando pega de mim? tá falando de mim. O melancólico, ele tem algo muito bom, né, mas ele também tem algo que é muito prejudicial à personalidade dele, ao temperamento dele, que é o quê? O perfeccionismo. O Uhum. perfeccionismo, ele bem amadurecido, ele é ótimo, né, porque Sim. você conclui as tarefas, faz tudo com excelência, tudo bem. Mas imagina você precisar de 10 cartas para você começar uma reunião e você só tem 9. O melancólico não começa. Aquilo incomoda ele, um melancólico não amadurecido, claro, né, Sim. vamos deixar claro Aham. aqui. Porque a partir do momento que você descobre que você tem um temperamento melancólico e você entra com plano de ação, você vai dominar ele todos os dias. Você vai Sim. falar para ele: "Espera aí, aqui não, inimigo", entendeu? Eu Aham. vou potencializar minhas qualidades. Então você é perfeccionista para o lado bom, não para o ruim, de ser procrastinadora, porque leva à procrastinação, E, né? e no ambiente familiar, assim, como que é o comportamento do O melancólico? melancólico é aquele que guarda ele fica ressentido, sabe. Ele na hora ele não vai ter coragem de falar, porque ele não reage rápido. Aham. Ele demora um pouco mais, né, para reagir. Então ele vai guardando. E a hora que o melancólico estoura, você fala: "Nossa, não é melancólico, é Não é a muito pessoa, né? O bravo". que que É, aconteceu com essa porque é uma pessoa, né? braveza que você não sabe nem de onde veio, sabe. É uma
uma coragem excessiva que vira uma ira, né? Aquilo Nossa. se transforma numa ira. Então, qual é o plano de ação para o melancólico? Ele justamente ir com o que ele tem mesmo. Não precisa estar no ambiente perfeito, vai desse jeito mesmo, entendeu? Aham. Então ele precisa de pessoas que falem, não, vamos, não precisa ter tudo, vamos com o nome mesmo, entendeu? Esse é o melancólico, tá? Tá. Mas é um super amigo, é aquele que você pode contar todos os segredos que ele vai guardar, vai morrer com o segredo. Não vai contar, ele é super fiel, tá? Olha, então vamos procurar uns amigos melancólicos. É um ótimo amigo, bondoso, empatia, se coloca no lugar do outro, enfim. E o outro frio, quem é o frio? É o fleumático. Fleumático, quem é, né, essa pessoa de temperamento fleumático? Eu brinco que é o fleuma, né? Aham. O fleuma, ele é aquele que ele chega no ambiente e ele paga para não ser visto. Ele gosta de ser neutro, passar Aham. desapercebido. Ele não gosta que as pessoas chamem o nome dele em público. Não gosta de chamar atenção? Não, não, ele é aquela pessoa neutra, sabe? É Aham. aquela pessoa que ele vai sentar no sofá em casa e ele fala assim: ai, uma pipoca e um filminho não mexe comigo. Pode cair Tá o tudo mundo, certo. não mexe comigo, não me tira daqui. Né? É aquele tranquilo, mas também ele é um temperamento que ele pode ser um ótimo líder, porque ele é um temperamento equilibrado. Ele pensa antes de falar, né? Ah. Então é muito bom, porque a hora que ele vai dar um conselho, ele não vai dar qualquer conselho e por Aham. impulso. Ele realmente avaliou, ele foi analítico. O fleumático, ele é bem E analítico. tem algum personagem bíblico assim que. O fleuma, O ah, fleuma. olha, o fleumático, deixa eu ver quem poderia ser. O melancólico, a gente fala que é o Moisés, né? Moisés. Moisés. Sanguíneo, Pedro. Pedro. Papum, pensei e falei, né? Agora, quem é o fleumático? Meu Deus, deixa eu pensar. Daqui a pouco eu lembro de algum fleumático. Aham. Vamos prosseguindo. Eu Então, sempre dou exemplos. Agora aham. me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Então, esse é o fleumático, né? Ele vai para uma festa, ele vai na pista de dança, mas ele não dança, tá? Ele olha, ele dá uma balançadinha na Só dando uma cabeça. observada só. Mas ele é aquele bem introspectivo. Legal. É aquele que você pede assim: ai, troca aquela lâmpada pra mim, amor. E aí ele vai falar assim: daqui a pouco eu troco. Aí passou uma Acho que meu semana. marido é fleuma. Passou uma semana, você olha, Não. nossa, não trocou. E pra ele tá tudo bem, ele E é não tudo acha no que ele tá tempo te dele, né? provocando, é tudo no tempo dele. Ah, Exatamente. Quando você avança o tempo dele, aí você vai ver uma pessoa brava também. eu acho que ele é fleuma, viu? Acho que o João é fleuma. A gente começa a avaliar, né, os comportamentos, a gente fala, realmente, o meu marido é fleumático. E muitas vezes eu falo, ai, amor, precisava fazer aquilo. Não, amor, calma, daqui a pouco. Calma, você tá Calma, apressada, né? Nossa, meu Deus, eu acho que ele é fleuma, porque ele é muito tranquilo. Só que também é aquela coisa, né, gente? Um fleumático para entrar numa briga, você não vai ver um fleumático brigando. Ele paga para não brigar. Ele é a paz em pessoa. Olha É o só. seu marido? O meu é assim. O meu é assim. Então é o fleumático Paz de mesmo. Deus, ele. Quando a gente casou, né? A gente casou muito novos, né? Eu tinha 20, ele tinha 23. Mas se eu fosse tentar brigar com ele, eu brigava com a parede, porque ele não tava nem aí. Era eu falando e ele. Tá tudo certo. Verdade, tá vendo? Era desse jeito. Eu sou meio Talvez- sanguínea. E aí esses são os frios, né? E quem seriam os quentes? Bom, aí tem o sanguíneo e o colérico. E aí o sanguíneo é aquele que ele chega no ambiente, ele muda o ambiente. Todo mundo percebe que ele chegou porque ele é alegria em pessoa. Então ele tem aquele poder de trazer alegria. Energia. Se a pessoa organizou a festa e o sanguíneo não foi, a festa não é a mesma. E ele sabendo Olha disso, só. ele fala: eu não vou, a festa nem vai ser legal. Nossa, Porque ele- ainda é orgulhoso, né? Só que o sanguíneo, ele tem algo assim. Ele é super amigo também, super amigável, super sociável, faz Uhum. amizade muito fácil. Só que ele tem aquela coisa do 880, sabe? Hoje ele fala: amanhã eu vou começar a dieta. Aí acordou com o tempo meio nublado. Ah, não vou começar mais não. Depois eu penso Deixa outro para outro dia. dia. Então ele perde, sabe? Ele é ar. Então ele perde muito fácil, assim, a Persistência. persistência. Ele precisa também de pessoas que fiquem, vamos, você consegue, você acaba, sabe? Eita, agora eu fiquei Comece- na dúvida. Então tem isso do sanguíneo, né?
Por outro lado, o colérico, ele é aquela pessoa de liderança, nasceu para ser líder nato. É aquela pessoa que você fala assim: "Ah, você lava esses 2 copos para mim?". Você passou, virou as costas, a pessoa não lavou, você vai lá e lava. Aham. Porque você não tem paciência de esperar que a pessoa lave no tempo dela. Esse é o colérico, sabe? Uhum. Então, o colérico, muitas vezes, ele domina o trabalho na empresa, ele leva para casa porque ele acha que os outros não vão Não tem fazer no tempo capacidade. dele. É, Então quer dizer que ele é mais orgulhoso, né? exatamente. E ele é meio parecido com o melancólico no sentido de guardar também. Se você fizer Hum. algo para o colérico, ele guarda também ressentimentos. Só que ele é de se vingar. Ele é diferente do melancólico. Ele fala: "Ah, é? Você não quer fazer isso pra mim hoje? Tá bom, amanhã você vai ver". Na Ele primeira vai e se oportunidade, ele vinga. se vinga. Exatamente. Então essa é a diferença, tá, do melancólico para o colérico. Então, tem os aportes, né, e aí você fala assim: "Poxa, mas será que você tem que ser o seu temperamento?". Jamais, você precisa conhecer o seu temperamento, Sim. para você amadurecer ao longo da sua jornada. Por Aham. isso que existe caráter moldado e personalidade amadurecida. E aí você vai para as camadas da personalidade. Então você entra em outros aportes, sabe, Aham. para você poder lutar contra isso, porque você não pode ser, né, a as coisas ruins do seu temperamento, você tem que ser as coisas boas. Aham. E cada um de nós tem um temperamento específico ou Sim. podemos ter uma mistura ali de Então, vários? existem vários estudos, né, e várias divergências. Eu sou formada, né, pelo método lá do Ítalo Marcilli, né, a minha mentora foi a Fernanda Boaventura, que é uma linda, Uhum. e nós acreditamos que existe um temperamento que predomina os outros. Você Aham. tem aportes, tá, então você pode: "Ah, eu tenho isso do colérico. Um Ah, eu tenho isso", pouquinho, né? mas a sua essência é um temperamento. Ai, Um só, desculpa. né? Isso, só um temperamento mesmo. E o temperamento, então, ele é imutável? Ou a gente consegue mudar? Não, Não, você consegue mudar. mudar. Não, e esse é o nosso desafio, sabe. Você acordar todo dia e falar assim: "Melancólico, hoje você não vai me dominar", Aham. né. E aí você pega os seus pontos positivos e trabalha eles. E Aham. aquilo que, sabe, te puxa para baixo, quando você começa a ver que você está muito forte nos negativos, porque todos temos, né, os Sim. positivos e os negativos. Você começa a pedir ajuda, né, você precisa de pessoas, um colérico, um sanguíneo, Sim. o próprio fleumático. Por isso que somos diferentes, para que um estenda a mão para o outro e puxe, né, fala: "Não, vem para Conseguir cá". Então ajudar, né? aquele que tá para aquele que tá em cima, puxa o de baixo, sabe. E na verdade é um tentar ajudar o outro a tirar a sua melhor versão, né. Igual um Exatamente. exemplo no casamento, né, cada um tem Tem um o seu temperamento temperamento. diferente, né. Geralmente não são iguais, Eu acho que tem que ser, né, porque senão vai para ter o não vai equilíbrio, dar né. bom. O que falta em mim tem em você, né. É, Sim, e dentro desse temperamento, assim, como que eu consigo administrar? sim. Se eu sou muito sanguínea, como que eu consigo Por exemplo, administrar vai, melhor? vou pegar o meu exemplo, ou você quer que eu pegue o seu? Vou pegar o seu. Disse que você acredita que você é sanguíneo e o seu marido fleumático. É, eu acho, Então pelo que você tá me imagina, o falando aí. quente e o frio, né, o É, quente e o frio. Sanguínea, a explosão de emoção, pensou, falou. Fleumático pensa milhões de vezes para antes falar. de falar, é. É. Então o que que precisa ser feito? Às vezes você precisa parar e ouvi-lo, né. Sim, Precisa parar e ouvi-lo, porque ele também tem uma voz, e ele também, né, precisa te ouvir. Só que, muitas vezes, pelo sanguíneo, ele ser muito expressivo e falar sem pensar, ele deve, neutralizar o fleumático no sentido assim: "Nossa, eu nem vou falar, ela já falou tudo. Ela já falou por mim", né. Então, muitas vezes, você nesse lugar, né, da mulher sábia, uhum, você: "Opa, vou dar voz para ele". Né, vou dar voz para ele. E incentivar ele a ser essa voz, né. aham, Você pode até falar para ele, dar a sua sugestão, mas deixar ele ter voz também, aham. né, para poder equilibrar. E o importante é a gente se conhecer primeiro, né, antes de ajudar, porque um exemplo, dentro do relacionamento, seja familiar, casal, Sim, ou com filhos, ou com as pessoas, né, sim, do nosso dia a profissional dia, também, a gente primeiro precisa se entender um pouquinho. Como que eu faço melhor. para me entender melhor? Sim. Então, para você se entender melhor, primeira coisa, né, você faz o seu teste do temperamento, e aí lá, descobrir. Então tá, eu sou sanguínea mesmo. Então, preciso dar alguns passos para eu amenizar. Preciso começar e concluir, preciso ser organizada,
preciso concluir a agenda. Então, tem algumas tarefinhas que a gente dá para começar. Aham. E aí, depois, quando faz com o casal, a gente faz com ele também, e aí alinha o plano de ação, o Legal. seu com o dele, para que realmente tenha efeito. Tem efeito. Mas é uma tarefa diária. Sabe, é a mesma coisa daquela. Eu faço aquela dinâmica do espelho, Aham. né? Na palestra da Beleza Real, quando você para e se olha. Porque quase a gente não se olha. Por mais que você se maqueie, se arrume, você não para e olha nos seus olhos. É. Né? Que seja 30 segundos assim, você não para e fica olhando para você mesma. Então é isso. Às vezes você precisa parar para o seu cônjuge, né? Olhar para ele nos olhos e realmente entender quem ele é. Porque se você realmente está com ele, não foi por acaso, É né? verdade. Essa aliança, ela foi formada em Cristo, né? Então, realmente existem os pontos positivos e existem os negativos, porque amar as coisas boas todos nós vamos amar. Sim. Agora, quero ver amar as ruins também, entendeu? E aí é onde a Bíblia fala assim: analise-se o homem a Assim si mesmo. mesmo, né? Uhum. Então, é o parar no espelho e o olhar, É, é você, é o que a gente, no método CIS, ele fala, né? É o V0, né? V0 é. Faz um V0 com você mesmo, né? De Exatamente. se olhar e falar assim, poxa, o que que eu tenho que melhorar, né? Quem sou eu, né? Uhum. Eu acho importante, porque a gente vê que hoje muitas famílias, existem muito conflitos dentro da família. Sim. E eu vou falar no ambiente cristão, né? Que é o que a gente, nosso foco maior é que, como pode, tem tantas famílias cristãs que estão todos na igreja e tudo ali conectados dentro da igreja, mas vivem conflitos dentro de casa, porque cada um tem um temperamento diferente E não sabe e lidar. não sabe lidar e nem sabe quem é você, né? No quem sou eu. Sim. Pra me poder, é igual fala, quando a gente analisa a si mesmo, a gente consegue tirar a nossa melhor versão. Sim. E aí é onde você falou dos temperamentos. Ah, mas eu sou sanguínea, vou morrer assim, nasci assim, vou Não, morrer assim. jamais. É o poder da decisão, né? Exatamente. Poder da decisão e a disciplina diária, né? A disciplina espiritual, com certeza, né? Porque você, a Sim. sua vida, ela está embasada na palavra de Deus. Aham. Então, quem Deus diz que você é, né? Você é a imagem e semelhança dele, mas você tem os frutos do Espírito. Então, quais são? Será que eu estou exercendo esses frutos do Espírito? Será? O que está me faltando para eu ter mansidão? E aí, nós, como mulheres modernas, né? O que acontece? Muitas vezes, por essa praticidade, por nós trabalharmos fora hoje, tem as tarefas do lar, tem os filhos também, a gente acaba, muitas vezes, inibindo o posicionamento do homem, sendo que nós somos ajudadoras, auxiliadoras, né? Nós não Sim. podemos tomar a voz deles, né? Como E sacerdotes do vice-versa, lar. né? Como eles também Exatamente. precisam Exatamente. Cada um respeitar, tem né? o seu posicionamento dentro da Aham. família, né? Aqui eu coloquei. Você acredita que uma pessoa com a mente transformada, ela transmite essa transformação do seu exterior na sua imagem, no seu estilo? Com certeza. Uma mente transformada, ela não só impõe, né, através da imagem, ela transborda isso através da imagem, como ela também inspira, né, muitas pessoas. Se ela está tratada, amadurecida, ela com certeza, ela é o que eu falo, né? Transborda, né? Transborda e ela também resplandece a luz de Cristo, aonde ela está. As pessoas querem estar perto delas, né? E o nosso temperamento também fala muito sobre como a gente se veste, sobre, né? Fala. Por exemplo, a pessoa melancólica, né, ela é uma pessoa mais emotiva. Então, quando a gente fala de emotiva, é mais romântica, né, tem mais Aham. romantismo. Então, o estilo da roupa dela é diferenciado de uma colérica, né, que é uma pessoa mais prática, é uma pessoa que é líder nata, né. "Ah, mas eu posso ter o estilo dela e o estilo da colérica e o estilo da melancólica?" Claro que pode, né. Aham. Nós temos 10 estilos aí para estar inspirando o nosso guarda-roupa. Aham. Nós temos até 3 que predominam no nosso guarda-roupa. Aham. Nós temos mais, mas que predominam até 3, né. Então Hum. influencia demais, muito. E isso é muito legal até na combinação de cores, né, porque uma pessoa sanguínea, ela gosta de usar mais cores, ela não é uma pessoa tão neutra, sabe. Uhum. Então ela gosta realmente de expressar a essência dela, através da personalidade de estilo alinhado ao temperamento também. Então, aquilo. Então, é como a pessoa fala assim, a roupa fala, né?
Sim. Então ela fala muito sobre A roupa fala, o quem é a corpo pessoa, o fala, corpo né? Tudo fala, comunica. tudo comunica. Os gestos, né? O E, tom da e voz. tudo é conectado assim, tudo vem da essência de Deus, né? Sim. Deus, ele sempre projetou tudo. Quando você fala das cores, é a gente ter aquele cuidado de olhar a beleza que Deus criou, né? Sim. Às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não gosto de tal coisa, mas tudo foi Deus que fez. Sim. E às vezes a gente não gosta também por causa do nosso temperamento. Exatamente. Muitas vezes, exatamente. E muitas vezes, até de cores, né? Às vezes você fala, não, eu não gosto dessa cor. Mas isso também tem a ver com o seu temperamento e também tem a ver com a sua essência da beleza. Porque, de repente, quando você coloca um amarelo para sua pele, você se sente pálida. É. Então, olha como Deus faz tudo perfeito, né? E aí, quando você faz o teste da coloração, você fala, realmente, eu nunca gostei de amarelo. Então, confirma. Sabe? Por que será que você não gostava? Assim, instintivamente, né? Você já sabia que aquela cor não ficava boa para você, que você ficava pálida. Mas aí a gente comprova, realmente é isso, entendeu? Te deixa apagada ou te deixa resplandecente, deixa brilhante. Também tem esse poder, né? De deixar as pessoas com peles mais cheias de vida ou com peles, o que eu falo, olivadas, peles com melasmas, né? Dependendo da cor que você usa, acontece isso, né, na sua imagem, sabe? E esse conhecer interior seu vai resplandecer de dentro para fora. E essa essência, você acredita que a gente consegue transbordar na vida das pessoas? Eu me entendo, eu entendo quem eu sou, Sim. tiro de mim a minha melhor versão. E eu consigo demonstrar na minha forma de falar, na minha forma de me vestir. Sim, na forma de agir, principalmente, sim. Porque aí você começa a estender graça, né? Quanto mais você se conhece, você começa a estender graça. E aí aquele porquê que era o seu propósito, ele vira o como eu tenho feito. Eu tenho feito com excelência, eu tenho realmente transbordado todos aqueles frutos do Espírito, eu tenho realmente sido a pessoa que eu quero ser, que eu fui chamada para ser? Ou será que eu estou sendo um personagem? Né? Porque quando você não se encontra com você mesma, você é só um personagem. Vive de máscara, né? Vive, e aí te traz tristeza, melancolia, te traz medo, né? A rejeição. Então eu falo que a identidade, a primeira coisa é você se reconhecer como filha, ser amada, né? Você aceita, você não é rejeitada, porque todos podem te rejeitar, mas o seu pai que está lá no céu jamais vai te rejeitar. Né? Então, também tem a raiz da rejeição que também precisa ser curada, né? Que hoje muitas pessoas acabam, principalmente essa geração nova, né? Que não tem muita Sim. conexão com as pessoas, assim, muito na tecnologia. E é quando encara uma pessoa no olho, se sente rejeitada, né? Então, existe isso também. Então, essa aceitação. Então, eu acredito sim, que quando você realmente está totalmente transformada, sabe, de dentro para fora, você resplandece sim e transborda a sua real beleza e a sua imagem de essência, que foi o que Deus te criou para ser. E isso muda tudo, né? Muda na sua família, no seu ambiente Muda, familiar, no muda. trabalho. Sim, Você como pessoa, né? sim. Porque é tão difícil quando você vê, às vezes, pessoas que são tão bonitas e elas não se acham bonitas, É verdade, existem né? muitas, viu? Eu atendi várias modelos, inclusive, que eu nunca vi tanta modelo linda colocando tanto defeito, sabe? Em si mesma, assim. É algo até assustador, né? Porque realmente é aquela coisa, é só o externo. Então precisa tratar de A dentro cura para fora. vem do interior, né? Sim, sim. É por isso que a É palavra, almática, né? aí a palavra, ela tem o poder de libertar, né? Sim. Ela nos liberta. Conhecereis a verdade E a verdade e vos a verdade vos libertará. libertará. Sim. E você sabe que eu sofri de depressão por muito tempo, É assim, né? mesmo. Desde a minha adolescência. Só que na época eu não sabia que era depressão, porque não se falava muito Sim. sobre o assunto. Mas eu tinha aquela coisa, aquela rejeição dentro de mim. E para mim me libertar, eu tive que entender o processo de cura de dentro para fora. Sim. Porque eu me converti, ia à igreja, mas eu continuava tendo aquela depressão. Uhum. Mas porque eu não conhecia a minha real identidade, quem eu era Sim. em Deus, né? E existe esse processo. Quem ele fala que você é, Quem ele né? fala, quem é você, né? Sim. Quem é você? E muita gente tá dentro da igreja, declara que é cristão, né? Que Sim. acredita em Deus, que serve a um Deus.
mas na verdade elas não sabem quem é a sua identidade, É. né? Basta um não, né? Basta um término de um relacionamento, né? Para a pessoa realmente não entender quem ela é, de Na verdade, verdade. assim, as pessoas querem ser reconhecidas por aquilo que elas fazem, né? Não pelo que elas são, Não né? pelo que elas são. É. Então, eu tô num relacionamento, se eu terminei, não, então ela perdeu o valor, né? Ela não tem. Exatamente. Não tenho mais valor. Por isso que quando eu começo o podcast, eu pergunto quem é, né, o Aham. convidado, quem é a Alessandra? Sim. Porque a gente entende quem é a nossa identidade, né? É. Como filho de Deus. E Sim. quando você entende quem você é diante de Deus, a gente não é um acaso, como você falou. Não, a Não. gente tem um propósito de Deus. Sim. E a gente tem que entender que somos filhos de Deus Sim. pra sim conseguir viver o propósito, né? Exatamente. Aí você entende que não, eu sou filha amada de Deus, eu sou filho amado de Deus. E eu estou num processo para que eu venha transbordar Sim. para outras pessoas, né? E o processo é dolorido. É dolorido. Hoje eu entendo que tudo que eu passei na questão de superar, eu não fiz terapia nem nada, não tive acesso Tá. ao que hoje a gente, né, é mais fácil de Uhum. ter. Mas quando eu entendi que o meu socorro vinha de Deus, só vinha Mudou do tudo, Pai, né? eu entendi, não, eu tenho um Pai que ele vai me acolher Sim. e que vai mudar a minha Que história. vai suprir as minhas Que vai necessidades suprir. sempre. E eu tive que entender que primeiro eu precisava me amar, como a palavra Uhum. ensina, né? Sim. Amar primeiro a Deus, depois Sim. a me amar, pra mim depois transbordar isso pro próximo, né? Amar a Exatamente. Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Mas aí, como que eu amo o meu próximo se eu não me amo? Exatamente. Não tem como, né? Então você tem que entender que primeiro você tem que se amar. Sim. Do jeito que você é. Por isso que eu te perguntei do temperamento. É imutável? Não, Não, ele porque ele é o poder. modelado, né? É o poder da decisão, né? De Sim. novo, é a autorresponsabilidade. Sim. Não é porque, eu sou sanguínea, eu vou morrer sanguínea, vai ser assim. Jamais. Não, só se eu decidir. Porque se a palavra fala que nós temos que A viver não ser essa. que você queira continuar a ser sanguínea, né? É uma decisão também. Então, aí se em Romanos 12 fala, e não vos conformeis com este Uhum. mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente. Uhum. Então ele já tá falando assim, você tem que sair da zona de conforto Sim, e ir pra zona de confronto. exatamente. Porque a transformação, ela vai te trazer confronto, você acredita? Muito confronto. E é confronto todo dia, porque você acabou de falar: "Eu sou filha amada", aí acabou de acontecer um acontecimento agora, que você recebeu vários nãos, foi mandada embora, pronto, né. E agora, virou um caos? Não, calma, vou me posicionar. Eu sei que meu pai que está lá no céu, ele vai prover todas as coisas, né, de tudo aquilo que eu necessito. Muitas vezes a gente está buscando algo que a gente nem precisa, Só o que né. quer, né? Exatamente. E aí onde fala, hoje eu até falei isso lá com as amigas no trabalho. Deus, ele não entrega aquilo que você quer, Uhum. mas ele entrega na medida que você precisa, Exatamente. naquele momento. Porque a gente às vezes se revolta com Deus Uhum. por aquilo que não recebemos, né? Sim. Senhor, mas eu não recebi. Mas o que Deus te entregou hoje é o 100%, que é o melhor que ele tá te dando Exatamente. hoje, porque ele sabe. Então aproveite o hoje, né. E é muito difícil, né? Porque as pessoas, ela, com o seu comportamento, ela não tem os dons do Espírito Santo, né? Uhum. Não tem essa mansidão. Então ele acha que tem que ser tudo do jeito A dele, na hora humildade, dele, né. a Hoje a gente vê humildade. bastante, assim, raiz de orgulho também, Raiz de né, nas orgulho. pessoas. Às vezes aquela humildade mais enrustida, né, tão humilde, mas lá no fundo existe a raiz do orgulho, né. E a Porque pessoa também fala não que se não tem, né? posiciona. É. Porque se você pergunta, você é orgulhoso? Não, eu não sou. Jamais. Quando eu comecei a estudar sobre a raiz de orgulho, eu falei, meu Deus, eu sou a pessoa mais orgulhosa da face da terra. Eu também, viu. Porque tem muita Porque gente que você pergunta se ela é orgulhosa, ela vai falar que não é. é. E às vezes a pessoa acha que o orgulho é só falar assim, não é, eu não. Eu sou melhor que eu não sei você, e não porque. é, E não é isso. Claro que não. Quando você falou agora, peraí que buga a minha cabeça dos temperamentos. É. Do que não De tem qual paciência deles? de esperar o outro fazer, o colérico. É. Isso é uma raiz de orgulho. Sim, Né? é difícil o colérico aceitar o outro no tempo dele. Porque é o orgulho, Porque ele é muito rápido, ele é muito prático, e aí ele não aceita, entendeu? eu sou melhor, porque eu faço mais rápido que você. Então, Exatamente. é raiz de Então orgulho, não né? preciso de você, entendeu? Não preciso de você. Tipo isso.
E viver o nosso propósito é renunciar a esse orgulho, né? Renunciar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E não adianta falar assim, hoje eu era orgulhosa, eu não sou mais. Não, gente, é uma batalha Você- diária. Você é orgulhoso o tempo todo. Porque se você tá falando que não era mais, Já é. você já é orgulhoso. Sim, É sim. difícil, né, a gente conseguir chegar nessa beleza real. É verdade. Né? É uma busca diária, é o que eu falo. É acordar todos os dias, ser grato, né? Por mais uma oportunidade de você buscar ser essa beleza real, né? Aqui a gente falou um pouquinho sobre a identidade, sobre o propósito, a imagem. E como que as nossas emoções refletem, assim, na nossa aparência? As nossas emoções, nossa, é visível, né? As nossas emoções, eu falo que são a nossa alma, né? E aí ela transparece, é o que mais transparece. Se você não tá num dia bom e você chega numa reunião, por exemplo, e por mais que você faça todas as técnicas, né, de oratória, o yes, né, para poder quebrar aquele padrão ali, é complicado, porque aquilo tá dentro de você. Em algum momento, aquilo vai transparecer, né? Em algum momento você tem que estar ali num amadurecimento assim hard, né? Muito alto, um nível muito alto de amadurecimento para realmente você controlar ali as emoções. Talvez seja até melhor você remarcar, né, para que aquilo não se transpareça naquele momento. Mas com certeza elas gritam, elas não falam, elas gritam, né. E a emoção, ela tá relacionada à nossa alma. É, porque é posicionamento até do corpo, né. A gente começa a ficar triste, cabisbaixo, pensativo, preocupado, então o corpo fala também, né. Então E até as são cores de roupas, sinais. né? As cores de roupa também, tudo fala, né. É o tal que eu sempre falo: "Ah, você vai para uma reunião, cuidado com a cor que você escolhe", né, já que se você tem que vender uma ideia para a equipe, né, então usa cores realmente estratégicas, um azul marinho ao invés do preto, para levar mais credibilidade e não tanto o peso, né, da cor preta, do mistério, do velado, né, você tem que trazer a equipe com você, ou então vai com um off-white, que é a acessibilidade, quero trazer todo mundo comigo. Pra perto, né? Pra perto, exatamente. E Ale, você considera que o seu trabalho, ele é um processo de cura interior mesmo? Com certeza, com certeza. O trabalho da beleza real é o que eu falo, né, existem alguns processos para a gente chegar lá na imagem final. A imagem é o produto, né, da beleza real, mas para você chegar até o final do processo, existem várias etapas. E realmente a gente passa, né, por uma série de questões, é como se fosse mesmo um treinamento, né. Mas não é um treinamento só ali naquele momento comigo, é um treinamento que você vai ter que fazer diariamente. E quais são os hábitos, assim, diários que você recomenda para ajudar as pessoas a se conectarem com a sua identidade e seu propósito? Olha, a minha receita é o que eu faço comigo, né, que eu aplico na minha vida. Na verdade, é o meu devocional diário, que eu não abro mão, né. Então a primeira roupa que eu visto é a palavra de Deus, todos os dias. Porque, às vezes, você até acaba perdendo um dia ou outro o horário, né, mas aquilo me faz muita falta. Tudo bem se acontecer de não der para fazer naquele dia, né, mas eu não posso viver sem, sabe. Então aquilo me faz muita falta. Né, é aquela primeira roupa. E cuidar do corpo, exercício físico, qualquer que seja, mas que faça um exercício físico diariamente, 7 dias da semana. "Ah, eu faço de segunda a sexta", não, vai dar uma caminhada com seu marido, com seu filho, de sábado, de domingo, faz outro tipo de atividade, não precisa ir pra academia, Sim. mas faz alguma atividade física, sabe, se movimenta. E alimentação saudável, né, que hoje eu acho que é o desafio maior de todos nós, eu acho que é a alimentação. É. Eu acho que, assim, o exercício, as pessoas estão se movimentando, eu acredito que as pessoas estão cuidando mais da mente, né, mas a alimentação, as pessoas estão na correria, e aí acabam atropelando e comendo qualquer coisa, sabe. Então eu acredito muito nisso. E tratar do seu O seu temperamento, né. temperamento, né? Se conhecer um pouquinho, né? E assim, qual que é o conselho, assim, sem ser dos hábitos que você poderia dar para que as pessoas elas vivam essa transformação na sua mente, assim, para que elas possam resgatar realmente delas a melhor versão delas? Olha, disciplina. Né, é difícil você pensar em fazer um planejamento ou um projeto.
faça um projeto de vida, né? Da Uhum. sua vida. Então, faz lá um projeto para 2025 e traça o pequeno, o médio e o longo prazo, Uhum. né? Então, em março, eu quero estar dessa forma, em junho dessa, em agosto e em dezembro, né? Traça um planejamento, mas a disciplina e o ambiente, escolher estar com pessoas que estejam alinhadas ao que você quer para você, né? Então, assim, a tua escolha vai definir muito aquilo que você vai conquistar ou não. Então você precisa escolher. Eu quero estar. Então tá, eu vou falar coisas de comida, vai. Eu vou para o McDonald's. Não, eu não vou para o McDonald's. Eu vou levar minha marmita, né? Vou levar minha fruta, vou levar lá a minha proteína, minha saladinha. Então você começa a escolher, né? Você começa a fazer escolhas, mas esteja sempre com pessoas, caminhe sempre com pessoas que estejam sempre um degrauzinho a mais que você, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu aprendi também isso, que você tem que procurar se conectar com pessoas aonde você se sinta inferior a elas, né. É, você precisa ser esticado, É, sabe? porque aí você consegue aprender mais, né. Sim, Você recebe mais da exatamente. pessoa, e quanto mais você vai se conectando com essas pessoas, mais você vai crescendo Sim. espiritualmente, né. O bacana essa questão que você falou da primeira roupa. Gostei de usar esse termo, e realmente é Sim. isso, né. Buscar primeiro o reino Uhum. de Deus e a Sim. sua justiça, e as demais coisas vos Serão serão acrescentadas, acrescentadas. Então, exatamente. quando a gente coloca a primeira roupa É. no nosso dia, né, Sim. eh, tudo é Entrega diferente. tudo, né, entrega tudo para o Pai e com a ajuda do Espírito Santo, nosso amigo, né, a gente é conduzido. E eu falo: "Espírito Santo, me conduz pela mão direita hoje", sabe, guia os meus pensamentos, os meus passos, me conecta com pessoas que realmente precisam ser transformadas e aquelas também que vão me ensinar algo. Isso. Porque, né, a gente também, precisa estar sempre aprendendo, é uma constante, a vida é uma constante aprendizado desde que você realmente se posicione nesse lugar. Eu quero tenho fome e tenho sede da palavra, Aham. tenho fome e tenho sede de crescer, né, tenho fome e tenho sede de transformar pessoas. Eu acho que é Aí a isso, aí né. a Bíblia fala assim: "E de fazer discípulos", né. Exatamente. Até o Flávio, no podcast, ele falou que tem um conceito que É. aonde ele vai, ele tem que fazer os seus 12. Ai, que legal. E aí eu falei pra ele, falei: "Bacana, porque é igual Jesus, né, ele teve os 12 discípulos Exatamente, que que ele legal. discipulou, ensinou, e Sim, eles é o que a gente recebe hoje, né, sim, pelas escrituras, foram através desses 12 também, né. verdade. E aí é isso, né, a É, gente aprende, se veste da palavra exatamente. e consegue transbordar na vida das pessoas, e vai fazendo esses discípulos, né. É isso mesmo. Porque tem Vai uma passagem que fala: multiplicando. "Nós temos que ser o sal da terra e luz do mundo". É, É isso. é isso mesmo. É. Resplandecer a luz de Cristo onde nós estivermos, né. Que a nossa face ela seja realmente um espelho dele, não nosso. É. E que a beleza real não seja apenas, claro, cuidar sim da Sim, aparência, mas que essa beleza real, ela venha a ser a beleza interior que vem de Cristo, né. exatamente. É a beleza dele que brilha em você e através de você. Essa é a verdadeira beleza real, né. É. Gente, o bate-papo tá muito bom aqui, já passamos de 1 hora, nem Já? nem Nossa, passou parece, mas já rápido, hein? passamos de 1 hora. Eu quero eu agradecer de verdade esse bate-papo, eu creio que vai transbordar na vida de muitas pessoas. Amém, amém. Que Deus possa continuar te usando como esse instrumento que você é, por ter se permitido, né, ser um É, vaso na mão do olheiro, né, ter se permitido sim. essa Ser moldada, transformação, né? ser moldada. Que Deus abençoe você, o seu Amém, chamado, o seu ministério, a sua casa, a sua família, amém. que ele transborde cada vez mais, Que assim seja né. para nós. Amém. E que você possa cada vez derramar mais sobre a vida Amém. das pessoas. Tem mais alguma coisinha que você quer Eu compartilhar? quero só fechar aqui com um versículo em Colossenses 3:12 que diz assim, ó: "Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência". Então, Glória. eu quero declarar também sobre a sua vida nessa noite, Amém, 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 eu que você recebo. receba também esta roupa. Amém, eu Que você seja revestida, recebo. tá bom? De Amém. mansidão,
de sabedoria, de alegria, de determinação para continuar transformando muitas e muitas vidas. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Agradeço Amém. de coração. Amém. E só gratidão pela sua vida. Eu Você que está agradeço. aqui. É uma honra poder compartilhar um pouquinho o que Deus nos dá, né? Sim, é transbordar, né, na vida das Exatamente. pessoas. Então, Sim. Ali, obrigada mesmo de coração. Obrigada, Van. Vamos esperar, quem sabe, um próximo episódio, Sim. né? As pessoas gostar mais, falar um pouquinho mais de temperamento. A gente pode só né? falar de temperamento, né? Só de temperamento. E eu quero dizer pra você, né, que veio até aqui conosco no final desse vídeo, analise qual que é o seu comportamento, o seu temperamento. Como foi falado aqui, não é só uma questão de estilo, né? De como você se veste, mas é quem é você, a sua real identidade, qual que é o seu propósito de vida. Entenda um pouquinho quem você é, para que você venha ser uma pessoa melhor na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né? Para você transbordar para as outras Exatamente. pessoas a sua melhor versão, né? Transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, como foi falado aqui, seja persistente, perseverante, né? Sempre. Persevere na transformação. A transformação é diária. Busque a sua beleza real. Não fica pensando, mas a beleza real é só a minha aparência. Não, a gente está falando da beleza real que ela vem de dentro para fora. Então, se você gostou desse vídeo, eu já quero te pedir, deixe o seu like, compartilhe. Ale, fala um pouquinho quais são as suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Bom, meu Instagram é Beleza Real Experience, de experiência, né? Olha, Então segue lá que tem várias dicas. Tem alguns quadros de temperamento também que são engraçados, né? E você vai começar a se identificar. Eu sou esse aqui. Não, eu sou esse aqui. Então é muito legal. A partir do momento que você se conhece, né? E é o que eu falo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Então, mergulhe na palavra mesmo. bacana. Então sigam ali nas redes sociais. Nos sigam também no Instagram e YouTube, @podcast Transformar-vos. Eu agradeço que você veio até aqui conosco nesse episódio e nós te esperamos no próximo episódio. E deixe os seus comentários. Quais são as chaves que você recebeu? Qual que é o seu temperamento? Deixa nos comentários. Deus te abençoe e até o próximo episódio.